Boa tarde, gente. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje eu vou falar de algo interessante que vai lhe ajudar, né? Então eu vou falar hoje sobre no livro de São Marcos, no capítulo 16, o verso 17. Principalmente, saiba como expulsar os demônios. Isso é algo que eu quero ensinar a vocês passo a passo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz o seguinte: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então no verso 17, Marcos 16, no verso 17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então o Senhor Jesus coloca na sua palavra dos sinais que seguem aqueles que creem. E o primeiro sinal que deve seguir é expulsar os demônios. Olha, você tem que andar pela palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus. Esse nome, ele tem poder para expulsar os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus disse que nós deveríamos expulsá-los, né? E usá-lo, o nome dele no combate. É um combate que vai ser travado. Não é você vai fazer oração, nem falar em línguas, mas você vai usar o nome dele. Vai dizer, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno acerca disso ou daquilo, né? Então, você deve pedir isso ou exigir no nome do Senhor Jesus, né? Olha, vou dar um exemplo de algo que aconteceu para nós aprendermos a como usar a palavra de Deus com eficiência. O pastor Smith estava num ponto de ônibus quando chegou uma senhora. Essa senhora veio com um cachorrinho que estava ali nos seus pés latindo. E ela, Rex, vai embora. Diz, Rex, vai embora. Quando o ônibus se aproximou, que ela viu que o ônibus ia parar no ponto, ela falou com autoridade, Rex, vai embora, agora. Quando falou, o cachorrinho botou o rabo entre as pernas e voltou para a residência, voltou para sua casa, né? Então o pastor Smith, observando aquela cena, ele disse, olha, já sei como lidar com o diabo e com seus demônios, né? Então aquela cena inspirou a ele a como usar a palavra de Deus. Esses sinais seguirão aos que crerem, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Olha, outro caso interessante também, um pastor, que ele tinha problemas na ministração, nos cultos. Toda pessoa que ia ali pregar, ele sentia que ficava pesado o ambiente na igreja dele, que dava um desânimo durante a pregação. Parece que as pessoas não ouviam aquela frieza, aquelas coisas que não do normal do evangelho. Então, um belo dia ele entrou lá dentro no templo da igreja e orando a Deus para que ele livrasse daquela situação, né? Então, quando ele estava ali orando, ele teve uma visão que havia em cima da tesoura, perto do telhado, um macaco. Era um ser espiritual. E ele olhou e disse, em nome de Jesus, sai daí. Quando falou, aquele macaco caiu na frente do púlpito. E aí ele disse, agora eu quero que você saia. E aquele espírito, né, ficou olhando para ele, firmemente olhando para ele. E ele disse, sai em nome do Senhor Jesus. E ele andou mais um pouquinho para fora da igreja, dentro da igreja, em direção à porta. E parava, e olhava para ele. E ele falou, por que você está parado olhando para mim? E eu estou esperando para ver se você vai me mandar embora. Ele falou, em nome do Senhor Jesus, sai. Foi embora. Ele andava mais um pouquinho. E aí, o macaco parava e olhava para ele. Ele, em nome do Senhor Jesus, sai. Aí ele andava mais um pouquinho. E até que foi colocado para fora, né? E lá na porta ele falou, saia e nunca mais retorne aqui. E aquele espírito saiu da presença dele, diante daquela igreja, e andou em torno de uns 500 metros para diante, e entrou em uma casa de show, uma boate. 2 dias depois soube que aquele local havia pegado fogo.
né? Viviam incendiados. Esse pastor não comentava esse assunto, não falava sobre isso, porque as pessoas iam pensar que ele estava enlouquecendo, porque ninguém via nada e só via ele falando as coisas, mas ele estava vendo as coisas no mundo espiritual. Então, aquele espírito, ele saiu daquele local, no nome do Senhor Jesus, né? No nome do Senhor Jesus, o ambiente da igreja voltou ao normal, e as pessoas pôde voltar a pregar novamente, com alegria, com desvoltura, o culto fluía, havia aquela alegria, porque aquele espírito foi repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, isso é uma maneira de você usar com poder o nome do Senhor Jesus. Nós continuamos aqui. Você tem que usar o nome de Jesus, mas tem que saber, você tem que ter os pré-requisitos para usar o nome de Jesus. O primeiro pré-requisito é que você receba-o como seu Salvador, né? E ele vai te salvar, e você vai ser um dos filhos do reino, e vai poder usar o nome dele, né? Outro pré-requisito é não manter pecado não confessado no seu coração. Se tiver alguma coisa que você fez errado, você pecou, você confesse, fale com Deus em oração, né? E outro é você usar os limites da Bíblia. Dentro da Bíblia é que você deve orar e que deve pedir a Deus algo, né? Então, o limite para usar o nome de Jesus é a palavra de Deus. Olha só. Os demônios, eles podem estar manifestos nas pessoas. Na manifestação, você expulsa em nome do Senhor Jesus, mas na maioria das vezes eles estarão ocultos. Eles não aparecerão. Como eles não aparecem, né? E vai ver as ações dele através das pessoas. A pessoa começa a ter vício no álcool, ter vício na droga, né? Vício, né? No cigarro, né? Tem a prostituição também, não é coisa do ser humano. O ser humano é íntegro, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue, como o apóstolo Paulo disse, ele quer fazer o bem, mas não consegue, mas ele é tomado por espíritos, né, mentirosos, também ladrões. As pessoas, o ser humano não quer ser um ladrão, mas o espírito do inferno que vem sobre a vida dele para que ele torne um ladrão, torne um mentiroso. Então, aí o espírito, ele está oculto, mas vê a manifestação através das pessoas. E essas manifestações tem que repreender, suspender a mão em nome do Senhor Jesus. Isso não é correto. Bata em retirada espírito maligno que está fazendo essa pessoa fazendo coisa errada, né? Então diga, perca as suas forças. Então dê ordem em nome do Senhor Jesus para que ele perca as forças sobre aquela vida, né? E diga, desista dos seus planos, também que ele desista dos planos que queria destruir aquela pessoa, né? E diga agora, vá embora e nunca mais volte para que essa pessoa venha fazer coisas erradas. Então você deve repreender, mesmo que a pessoa não esteja possessa de demônio, aparentemente manifestado, né? Ele está possesso, mas não está manifestado. Então, você deve repreender no nome do Senhor Jesus, para que aquele espírito deixe essa pessoa de fazer ações erradas, né? Então, essa repreensão deve ser feita. Um pastor, ele fala sobre a questão de um parente dele, né? Andava-se ao lado do parente dele 3 espíritos, né? Era 3 cachorros que andavam, tipo 3 espíritos. Ele viu no mundo espiritual quando ele orava, né? Tinha o da direita, o da esquerda e do meio. Quando ele pendia para o lado, aquele da direita pegava ele, né? E fazia que ele envolvesse com um álcool. Quando ele pendia para a esquerda, o outro da esquerda pegava e fazia com que ele pendesse usando drogas, né? E quando ele estava no do meio, aquele do meio fazia com que ele andasse na mentira. Então cada um fazia uma obra. Vocês têm que tomar cuidado, né? Essas obras de demônio, repreenda em nome do Senhor Jesus. Não vai falar para não envergonhar a pessoa, né? Dar um grito ali, mas você repreende ali baixinho, ali usando em nome do Senhor Jesus a palavra de Deus, e ele vai bater em retirada. Ore, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas para expulsar os demônios não é falar em línguas e nem em oração, é você usar o nome no combate. Fala em nome do Senhor Jesus, perca as forças. Em nome do Senhor Jesus, desista dos seus planos. Em nome do Senhor Jesus, bata em retirada e nunca mais entre nessa pessoa e não causa prejuízo a essa pessoa. Eu estou orando no nome do Senhor Jesus, né? Então essas coisas você tem que
aprender a fazer, que está na palavra de Deus. Jesus ensinou que nós deveríamos agir assim, dessa maneira, né? Porque há uma infestação maligna nos últimos dias, atacando as crianças, atacando os casais, atacando as famílias, atacando as instituições, e você tem que estar pronto a orar, e orar no nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo vídeo, você ouça, curta, né? Dá lá o seu joinha, né? E o Senhor Jesus vai te abençoar. Ele diz que você não entra na casa do valente. Ele estava falando, né, da casa à pessoa, né? Que a pessoa ela tem ali um espírito maligno que está fazendo ela fazer coisas erradas, né? Então você não pode ter comunhão com ela se antes não repreender esse demônio. E ele diz que o demônio anda sem ter descanso nos locais. Depois ele fica olhando para ver se essa pessoa está buscando novamente as coisas erradas. Se estiver buscando, ele novamente volta, trazendo outros 7 com ele, né? Então torna o último estado da pessoa pior do que o primeiro. Tem que tomar cuidado, né? E andar na palavra de Deus, uma vez que foi liberto, andar para sempre correto, né? Andar em integridade, né? Deixar a mentira, deixar o roubo, deixar a prostituição, deixar o alcoolismo, as drogas, e andar em integridade na palavra de Deus, né? Dá o seu joinha lá. Obrigado por você ouvir mais esse vídeo, né? Boa tarde. Tchau.